com base no circuito que vocês estão vendo aí, então a gente tem uma chave que é aberta a partir de um certo momento, né? Ela está fechada e é aberta em determinado momento, e a partir desse momento, né, a gente vai ter tanto o indutor quanto o capacitor com uma certa energia, né, que a gente vai ter que discutir sobre isso, tá? A ideia dessa questão é trabalhar essa questão aqui tanto em equações diferenciais, como também por transformar de Laplace. Até para fazer uma forma de comparação das duas metodologias, né, de utilização. Então, a partir de um certo momento, essa chave vai ser aberta, né, e aí a gente vai ver como é que vai ser o comportamento dessa corrente aqui no indutor ao longo do tempo. Tá? E a tensão no capacitor. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar esse circuito aqui para T menor que zero, né? Porque, na verdade, ela só vai abrir com T maior que zero. A partir do momento que T for igual a zero, ela abre e vai ficar aberta. Então, essa fonte aqui deixa de alimentar o circuito. Então, essa energia, provavelmente, que está armazenada, vai ser armazenada no capacitor e no indutor e no capacitor ao longo do tempo. Eles vão trabalhar para mantendo esse circuito funcionando por um certo tempo, né? O circuito parece que é um circuito amortecido, e a gente vai ver se isso realmente é um circuito amortecido ao longo do tempo aí. Então, uma análise para T menor do que zero, a gente vê no circuito, o indutor vai se comportar como um curto-circuito, né? E o capacitor se comporta como um circuito aberto. Então, esse capacitor aqui, depois de um certo tempo, né, de regime permanente, né, antes de ter igual a zero, o circuito está ligado um tempão, e a partir de um certo tempo, esse capacitor vai ficar completamente carregado ou não, né, e vai se tornar um circuito aberto. E esse indutor aqui vai ficar carregado e essa corrente aqui vai dar uma tensão nula aqui, nesse circuito do indutor. Então, a gente pode calcular o regime, né, com essa chave fechada, né, fazer uma simulação com essa chave aqui fechada, e calculando os valores do que tem no indutor de corrente de tensão e como também corrente de tensão para o capacitor. Sabendo que o indutor é um curto-circuito e o capacitor é um circuito aberto. Como o indutor é um curto-circuito, né, está escrito aqui, ele vai estar com uma tensão nula, né, curto-circuito, né, então ela vai estar conectada diretamente no terra aqui, no terramento. Então a malha da esquerda, né, vocês vejam essa malha que está no lado esquerdo aqui, do indutor, né, não vai possuir uma fonte, né, não vai ter nenhuma fonte conectada nela, porque ela é como se como ele vai curto-circuitar esses pontos aqui, ó, vai curto-circuitar que essa fonte aqui teoricamente está inutilizada para esse circuito da esquerda aqui, né? Então, como o curto-circuito vai fazer isso, então na verdade a tensão que vai ter para lá, né, para esse circuito que está depois do indutor, vai ser praticamente nulo. Então esse circuito aqui não vai ser nulo, né? Não vai ter nenhuma tensão corrente circulando por aqui. Porque como tem um curto aqui, e os circuitos são passivos, né, não vai ter nada para cá. Então, tanto a tensão no capacitor, ela vai ser nula. Não está descrito aqui. Como a fonte de 16 volts está aqui, ó, essa fonte de 16 volts, nós temos um resistor de 4 ohms, e esse indutor é um curto-circuito, né, de tensão nula aqui, então a gente vai ter uma corrente circulando por aqui, nessa malha aqui, de 16 dividido por 4, que vai ser o próprio 4 amperes que está aqui. Então essa aqui seria, teoricamente, as condições iniciais do circuito. Uma tensão no capacitor, né, de 0 volts e a corrente no indutor de 4 amperes. Seguindo a questão, então a gente conseguiu definir as condições iniciais, que vai valer tanto para a solução de equações de Laplace, quanto também para equações diferenciais. Para as condições iniciais de 0 mais, aí muda um pouco de figura, porque a chave abre, né, essa chave abre, e aí mesmo assim o capacitor não vai dar saltos, né, de tensão, vai alterar a tensão instantaneamente. Só que essa corrente aqui do indutor também não vai dar saltos, você não vai variar instantaneamente, mas essas seriam as condições iniciais quando a chave abre. Então a corrente aqui nesse indutor vai ser de 4 amperes e a tensão no capacitor é igual a zero, né? Que é o que chama de T0+, né? A gente chama de T0+ aqui, ó. Então vamos lá. Então até agora a gente vai ter que fazer o equacionamento dessa questão para T maior que zero, né? Então quando a chave abre, né? Então a fonte 16 e o resistor de 4 ohms, eles acabam sendo utilizados, né? Ficam desconectados do circuito. Resta apenas então o circuito aí, ele é da fonte da esquerda. Então, na verdade, esse resistor e essa fonte estão desconectados, né? Está aberta a chave. E o que está para lá é que vai valer. Não é o que está depois da chave que vai valer. É o que está dizendo aqui. Então, seguindo aí, né? No modo indutor, a gente vai ter o resistor de 4 ohms, né? Esse resistor de 4 ohms, e a tensão no capacitor menos a tensão no indutor.
Então a corrente que vai circular nesse resistor de 4 ohms vai ser a tensão do capacitor, né, que é uma das coisas que a gente deseja, tensão no indutor dividido por 4, e essa aí vai ser a nossa corrente no indutor. Então, como nossa corrente no indutor é LDI dt, ou a tensão no indutor é LDI dt, né, a gente substitui essa tensão aqui, né, por LDI dt, então a gente vai ter o quê? Esse 4 multiplica por AK, por I, então vai ficar 4I, e do outro lado, esse VL aqui, né, esse VL aqui que eu estou falando aqui, vai virar o LDI dt, que é a tensão no indutor. Então essa equação aqui é uma equação de primeira ordem, né, com a corrente do indutor. Como o indutor de valor de 1R, né, a gente coloca lá o 1R, então a equação no final ficou essa equação aqui diferencial, primeira ordem, né. Seguindo, no nó capacitor, então aqui não fizemos o nó do indutor, agora a gente vai no nó do capacitor. No nó do capacitor, a gente vai ter um resistor de 4, nós temos aqui um resistor de 4 ohms, esse resistor de 4 ohms, né, no nó do capacitor, nós temos um resistor de 4 ohms, então a gente tem a tensão dividido com a corrente, a gente vai pegar as correntes que estão circulando por aqui, nesse nó, né, nesse nó do capacitor, então a gente vai ter uma corrente para cá, uma corrente para cá e uma corrente para lá, né. Como nós temos aqui a chave aberta, então a corrente que circula nesse resistor aqui é uma corrente que passa pelo indutor aqui, né. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o CdVdt, que é a corrente do capacitor, CdVdt, temos a corrente aqui em cima do resistor de 4 ohms e tem essa corrente aqui que vai ser a mesma corrente que passa no indutor aqui. Então a gente vai ter essa equação que está sendo vista aqui. V4T, né, que é o resistor, a tensão do capacitor, e a corrente, não, desculpa. A corrente no resistor, né, essa aqui é a corrente no resistor, a corrente no capacitor e a corrente no indutor. Né, e a soma total das correntes no nó é igual a 0, né? Então, é difícil dividir das correntes, né? Dos nós da corrente, né? E aí, seguindo o raciocínio, né? A gente sabe que o capacitor, o valor dele é 1 sobre 16, então a gente vai ter essa equação montada aí, equação 2 aí, que é as correntes do nó do capacitor. Pegando a derivada da segunda, pegando a primeira equação lá, né? Essa primeira equação aqui, que é a equação do nó do indutor, né? Que é a equação 1, né? A gente pode derivar ela, né? Olha, derivando ela, a gente vai ter dv dt, 4bi dt, bi2 dt. Né? Então, derivamos a segunda equação, se posso derivar, derivo de um lado, derivo do outro. Então, eu vou ter essa equação aqui. Ok? Beleza. E aí eu pego a segunda equação, que é a equação aqui de cima, e faço a substituição faço essa substituição aqui. Eu vou lá para cima aqui. Onde eu tiver o V, né? Onde tiver V, eu faço a substituição pela equação. Como a equação de cima tem um V aqui, ó, eu substituo esse V nessa equação de baixo e também substituo onde é dv dt, eu também faço a substituição. Então eu fiz a substituição do que é o I, né? O V, né? Que está na equação de cima lá, e peguei também a derivada do V, dv dt, e coloquei aqui, nessa equação aqui. Então eu peguei essa equação de cima aqui, né? Essa equação que eu peguei, né? E coloquei ela aqui, só que substituindo tudo que era V, tudo que tinha um V, né? Eu substituí por uma equação em I, para que eu tenha só equações em I só que tem equações em I na nossa equação completa, né? E aí, manipulando essa equação, né? Essa equação aqui coisa aqui, né? Aí a gente vai gerar essa equação, que a gente uma equação de segunda ordem aqui, que a gente pode tentar solucioná-la, né? A gente vai tentar solucionar de uma forma de equação diferencial, utilizando a equação diferencial. Aí, no futuro, a gente vai fazer essa mesma equação utilizando a transformação de Laplace. Então, tirando as raízes dessa equação, né? Tirando as raízes da equação, que teoricamente vai ter que colocar a transformação de Laplace, né? A gente vai ter que, achando as raízes, vai dar duas raízes complexas conjugadas, né? Complexos conjugados, que é o 4j, vezes 4j, menos 4, mais ou menos 4j, que são as raízes dessa equação aqui. Com as raízes complexas, né? São complexos, os sistemas, como eu tinha falado anteriormente, vão dar sistemas subamortecidos. Com o fator de amortecimento de 4, né, que é a parte real, e a parte imaginária também é 4. Então, a parte de frequência angular amortecida é o 4, que é a parte imaginária das raízes aqui, tá certo? Aí você tem essa solução geral aqui, né, que já é uma fórmula já pronta, né? A parte amortecida, a parte resistiva, né, a parte real, a gente vai ser o coeficiente da exponencial, e a nossa equação A1, A2 vai ser a nossa, porque como dá um sistema amortecido, temos o cosseno e seno, ou só cosseno, ou só seno, mas vamos fazer a divisão aqui entre seno e seno, que é o padrão de resposta, né, para o sistema amortecido.
E aqui o que está é uma questão de amortecimento, né? Isso aqui vai ser o nosso amortecimento, que é a parte real da raiz, e a parte complexa da raiz entrou aqui como frequência angular dos termos com o argumento do cosseno de seno. E aí precisamos determinar os valores de A1 e de A2. Né? Então, com as condições iniciais, nós conseguimos tentar encontrar essas coisas. Como nós temos duas condições iniciais, a gente vai ter 1, 2 e 4, com as duas equações iniciais, condições iniciais, a gente vai conseguir achar o valor do A1 e do A2. Então, a primeira coisa é o seguinte, a corrente do indutor é 4 amperes, então a gente substitui em T igual a zero, né, que é o momento que você fecha a chave, abre a chave, em T igual a zero, então a gente vai ter um A1 igual a 4, né, e aí substituindo lá, a gente vai conseguir ver que o V também, sabendo que o V é igual a zero, né, a tensão do capacitor também é igual a zero, né, a gente coloca zero, e a gente vai ter que a derivada segunda, né, DI, DT, né, em coisa vai ser zero também. Zero não, é A2, né. A gente sabe que isso aqui vai me dar uma derivada de DI dt igual a zero, que não está aparecendo aqui, mas deixa eu botar aqui, peraí. Então aqui a DI dt vai dar menos 16 amperes por segundo, né? Porque na verdade eu peguei o A1, calculei o A1, e na equação do capacitor, que é 4 DI dt, 4I e DI dt, né? No substituindo igual a zero, a gente vai ter o V0 igual a zero, 4I0, o 4 já a corrente zero de zero, ou seja, a corrente do indutor inicialmente é 4, então a gente calcula aqui, a gente vai ter um ddt. Então a gente vai ter o ddt, substituindo a equação ddt, que deu 16 a 4i, e o 4a1, né, que já está manchado, está tendo esse valor também, a gente vai conseguir tirar o valor do A2, que é igual a zero. Então deu zero aqui. Então a corrente do indutor ela vai dar o quê? Menos 4 elevado a menos 4t, 404t. E a tensão do capacitor, é só você substituir, né? Você tem você tem a equação do capacitor, você faz a derivada, e calcula esse valor aqui, né? Você tinha uma equação do V aqui, ó. A equação do V. Aqui, ó. Não, aqui não, aqui. Então a gente tem a equação do V aqui, ó. E podemos fazer desse jeito aqui, ó. Nós temos a equação do V. Podemos integrar esse cara aqui, ó. Vou tirar por aqui, ó. E calcular a equação do capacitor, né? Que ficou 4i, né? 4i, ó. 4i, e podemos pegar o i e derivar esse i aqui, né? Esse aqui é nosso i, né? Aqui é DI dt 2, 16 e DI dt, né? Olha lá a equação deles, não. Pega aqui. Então, a gente pode tirar a equação do capacitor, vai ser dV dt. Não, vamos pegar uma equação com i, desculpa. Essa equação aqui, ó. D de t, 4i, DI dt. Então a gente tem o 4i, que a gente pega o valor do i que a gente calculou, e aqui a gente precisa derivar a equação do i para calcular aqui e calcular a tensão no capacitor. Né? Isso que você está vendo lá, que parece que está derivando lá a equação. Vamos ver aqui, ó. Então, essa equação aqui, ó, ela é a derivada, né? Quando você deriva esse 4 aqui, com 4 é 16, né? Derivada da exponencial. A derivada do 4, derivou o 4 menos 4t, cosseno de 4t, que é uma multiplicação, né? Derivada da multiplicação. Então vai ter um fator 4t, né? Primeiro u dv, vdt, né? U dv, vdt, vdu, né? Vdu. Então ele calcula aqui a derivada da corrente, dessa corrente aqui, né? Ele calcula a derivada desse cara aqui e coloca aqui. Que no caso você está com i lá. E aqui é o próprio i, né? 4i, né? E a gente consegue tirar o valor da tensão no capacitor, né?